Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao Ju Ferraz Cast, um espaço que eu criei para conversar com pessoas que eu amo, admiro, que me ensinam, me impulsionam e me levam para frente. Aqui a gente fala de corpo, a gente fala de mente, a gente fala de alma, a gente fala de amor, de sentimentos, é só emoção. A convidada de hoje, uma mulher que me ensina, que me inspira, que me estimula e é uma referência. Manu Xavier, comunicadora, psicanalista, mas mais do que isso, que fala sobre assuntos muito profundos e potentes, principalmente para nós mulheres. Vem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Minha musa inspiradora, Manu Xavier, você está aqui no Ju Ferraz Cast. Amiga, eu tô muito feliz de você estar aqui. Já você vai fazer sua apresentação. As pessoas, todo mundo fala, Ju, faz uma apresentação. Eu não gosto, porque eu acho que é legal ver os nossos convidados contando as suas próprias histórias. Mas eu sou apaixonada por você. Eu falo isso por trás das câmeras, na frente das câmeras. Enfim, você fala de assuntos muito, 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 muito importantes e que tocam em mim, em lugares muito profundos. E antes de a gente entrar aqui na gravação, a gente estava falando de um presente que você me deu, que foi Dinho Neto, né? Que tem feito um trabalho muito importante comigo de moda. Ele é stylist, seu melhor amigo, mas ele tem me ajudado muito a me conectar com o meu corpo. E eu acho que você me ensina também isso, né? Você me tira da minha zona de conforto para eu poder me mostrar como eu sou. Então, muito bem-vinda ao Ju Ferraz Cast. Queria que você contasse um pouquinho quem é você, essa mulher incrível, pra gente começar a falar sobre temas que eu acho que todo mundo vai amar. Muito bom. Tô feliz de estar aqui. Acho que você é isso. Acho que assim, imagino que esse podcast seja um começo, porque você é uma apresentadora, uma comunicadora nata, né? Acho que assim, o que você fala toca as pessoas. A gente se encontrou nesse lugar, né, assim, de uma identificação muito grande, que eu acho que é isso, uma mulher realizadora reconhece a outra e vê assim, não estamos sozinhas, né? A gente falou isso lá no meu programa e a gente sempre que se encontra fala sobre isso também. Você falou uma coisa que é muito legal, eu não lembro o que você perguntou, mas só pra não perder o que você falou. Mas não precisa, só falar. O que você falou assim, você me tira da zona de conforto. Eu acho que pra nós mulheres, e tem muito a ver com o que eu estava falando aqui no off antes, pra nós mulheres fora do padrão, eu acho que a gente nunca viveu uma zona de conforto. Então, nos tirar a zona de desconforto. Porque a gente se acostumou no desconforto. Sim. É assim, é aquela imagem que a gente... não é bem isso, mas é o que tem pra mim. Sabe a coisa? É o que dá. É o que tem pra hoje. Isso em relação a tudo, né? Em relação à imagem, roupa e visual. Em relação ao relacionamento, é isso. Será que estamos confortáveis no relacionamento? Ou assim, esse relacionamento é o que tem pra mim. Então, acho que quando vem uma mulher... E acho que você toca isso em mim, você tá dizendo que eu toco isso em você. Que bom. De assim, vamos sair desse lugar. Né? Assim, que convoca ao movimento. A gente vai encontrando outras formas de achar o conforto. Né? Você tem total razão. O que eu tinha perguntado, que você esqueceu, era pra você contar um pouco de onde você vem, um pouquinho da sua história, pra gente falar muito sobre corpo, mente e alma, que é o objetivo desse podcast. Então, hoje eu me identifico como apresentadora, né? Como comunicadora, me apresento dessa forma. Me apresento como comunicadora. Vim da academia, né? Eu vim de um lugar que já era da comunicação. Eu sou psicanalista, fui professora durante um tempo, professora universitária, e sempre fui apaixonada pelos mistérios da mente humana, né? Assim, sobre como a gente funciona. O que a gente gosta? O que a gente quer? O que move as nossas escolhas? E aí, cada vez mais, fui me encontrando com como que é ser mulher dentro dessa dinâmica. Então, fui estudando muito aí psicanálise e gênero. E comunicando isso a partir da lógica social, né? Assim, é isso. No Big Brother, no filme, nas relações. E fui na internet, comunicando isso. E aí, cada vez mais, fui me colocando nesse lugar, assim, como uma mulher que desperta outras mulheres, uma mulher que vem trazendo esses temas que são relevantes para a nossa vida enquanto mulheres, num lugar que sempre querem a gente meio vendada, que querem a gente meio obediente. Eu tô ali colocando a importância de romper, de desobedecer. Então... venho aí de um lugar muito rígido, que é o lugar da academia, e também o lugar da psicanálise, né? Que tem essa ideia que a psicanálise é assim, aquela pessoa que fica quieta, aquela pessoa que sabe tudo, e tô cada vez mais nesse lugar de comunicar.
e comunicar e poder me mostrar também, assim, olha, eu não sei tudo, eu não sou perfeita, eu tenho crises, né? A gente fez o meu programa. Foi tão bonito. E partir E sucesso, desse lugar, né, amiga? foi tudo. Muito legal, assistam, gente, e você? Por favor, hein? E é isso, cada vez eu tenho sido mais humana. Acho que é isso, assim. Mais do que comunicadora, acho que eu tenho sido humana. E quando você fala, né, de que você tem sido cada vez mais humana, eu imagino também que você, através das suas experiências, se use muito como objeto de estudo. Uhum. Como é isso, hein, Manu? Como é a psicanalista? É psicanalista, né? Psicanalista. A psicanalista se percebendo como ser humano, como objeto de estudo e materializando isso nas redes, contando essas histórias em palestras, nos livros, enfim. Isso é muito interessante, assim, porque eu vou vendo o quanto aquilo que eu comunico reflete os meus processos de mudança, que às vezes eu não tenho consciência. Então, assim, eu fiquei muito conhecida na internet porque eu falava muito sobre relacionamento abusivo. E eu estava vivendo um relacionamento... Eu estava falando sobre relacionamento abusivo. Vivendo um relacionamento abusivo sem saber que eu estava vivendo. Você não tinha percepção? Não sabia. Mas eu falava assim, gente, mulheres, se ele te agride, se ele não sei o que, isso é um relacionamento abusivo. E eu estava vendo, ele não me agredia, mas eram violências psicológicas. Então, assim, aquilo que a gente comunica, eu acho que é quase que uma previsão de, você tá vivendo isso, você tá falando pra você mesma. E aí, o meu trabalho é muito nesse sentido, assim, de ver como que o que eu tô falando que me toca, sabe? Sim. Então, isso de eu ter me colocado humana lá atrás, a partir de uma dor, acho que é isso, eu me conectei a partir da dor. Eu vivi uma relação abusiva, sem saber que estava vivendo, depois eu descobri. Então, assim, as pessoas foram acompanhando ali, a olho nu, tudo aquilo. Acompanharam eu sair da relação, acompanharam eu perceber que era abusiva, acompanharam todos os embates quando você denuncia que você vive uma relação abusiva. E ali eu tive que desenvolver uma personalidade muito combativa, sabe? Então eu fiquei numa coisa tipo assim, identificar todos os sinais, prestar todos os sinais. E assim foi. E depois, passado um tempo que isso foi curando dentro de mim, eu comecei a comunicar uma outra perspectiva de humanização, que é assim, olha, eu sei muita coisa, mas tem um monte de coisa que eu não sei. E assim, tá tudo bem eu não saber. Porque eu não sou uma super mulher. Porque eu não sou uma super mulher, sabe? Eu comecei a perceber que eu não tenho que... foi o que eu fui comunicando, né? Eu não tinha que combater coisas, eu tinha que sentir coisas. Eu gosto disso. Sei lá, essa coisa de... Eu ficava muito isso, percebendo. Isso é um absurdo, você não pode aceitar isso. A gente não pode se calar. A gente não pode... E às vezes assim, vamos se calar e vamos... Seguir. Vamos seguir, sabe Só assim? seguir. Isso, porque senão você fica numa eterna batalha. E isso foi recente, né? Essa sensação foi mais recente, que eu entendi assim, eu não quero ganhar batalhas, eu quero viver a minha vida. E isso tem sido novo e tem sido muito gostoso. Era isso que eu ia perguntar. Tem sido porque, desculpa até te interromper, né? Quando você fala que os seus seguidores, né? Eu sou ainda vintage, eu falo internautas. É maravilhoso, que não existem mais. Porque era da minha época, quando eu trabalhava em site. Vão acompanhando a nossa vida, vão acompanhando a nossa evolução. Mas eu não vejo muito você mostrar a sua vida pessoal. Ou eu tô maluca. Não, isso é novo mesmo, porque eu achava assim, eu falei isso, né, que o meu programa foi muito sobre isso, sobre assim, eu estava vivendo uma crise, eu vivi uma crise, fiz 35 anos agora, meus 34 foram de pura crise, assim, do quem sou eu não sabia quem era eu não sabia, assim, perguntar assim, o que você gosta de fazer? Trabalhar. O que você... Igual você perguntou aqui do meu aniversário. O que você quer fazer no seu aniversário? Não sei, será que eu viajo? E não fiz nada. Passei meu aniversário sem fazer nada. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de experimentar a minha vida pessoal. Então, ela acaba não se mostrando. Porque eu fico com a sensação de que tem crises acontecendo e ou a gente tampona elas com trabalho, assim, ninguém tem tempo pra sofrer. Bora! Vamos viver, sabe? Ou era isso... Ou eu achava assim, eu primeiro tenho que viver essa crise, resolver, e aí eu volto com a resposta. Só que como essa crise durou muito tempo, essa crise dos 34 durou 1 ano. 12 meses. Nossa, aí eu comecei a compartilhar, comecei a falar para as pessoas. Olha, eu não sei. Olha, eu não tenho opinião sobre isso. Olha, gente, eu tô angustiada. Olha, gente, eu tô há uma semana tendo crise de ansiedade. Olha, eu me engatilhei com uma história assim, assim, assim. Eu comecei a comunicar, né? Eu agora tô namorando
Eu nunca mostrei meu namorado quando eu namorei outras vezes. E aí, dessa vez, eu postei uma foto. É isso. Eu sou uma pessoa, eu namoro, eu tenho crise, vida. E é uma vida que eu tô mostrando pras pessoas à medida que eu tô conhecendo essa vida. E tem sido bom? Tem sido muito bom. Conhecer a minha vida, assim, ver... É isso, me olhar, sabe, assim, como uma pessoa. Porque eu não me olhava como uma pessoa. Você se olhava como? Eu me olhava como uma executora. Assim, o que tem pra fazer? Quais são as coisas que tem pra fazer? Vamos. Engraçado, eu acho que isso... Eu sou mais velha do que você, eu tenho 42, faço 43 daqui a, sei lá, menos de 20 dias. Mas eu acho que tem a ver com a nossa geração, que a gente aprende, que a gente ouve tanto que a gente tem que dar certo, que a gente tem que superar, que a gente tem que chegar em tal lugar, que a gente tem que bater meta, que a gente tem que ser mestre, pós-mestre, o que quer que seja, né? Que a gente não consegue desfrutar, né? Assim como você... E foi engraçado que você falou que você estava numa crise... você perguntou, o que é que lhe dá prazer? Trabalhar. Você. O que me dá prazer é trabalhar, né? Então, eu tô numa crise, mas brincadeiras à parte, eu também sinto muito essa angústia, porque a gente foi acostumado tanto a ter que dar, a ter que entregar, a ter que se superar, que a gente esquece do viver verdadeiramente. O que você diria, né, você está nessa fase de transição, né? Acho que é um desabrochar, né? O que você diria para mulheres como eu mesmo? Faz de conta que eu estou no seu consultório, né? Querendo dizer assim, eu quero viver, eu quero ter tempo para viver, eu quero poder desfrutar de momentos bons, eu quero me sentir merecedora, porque além de a gente não ter prazer em viver a vida, a gente se sente culpada por isso. Isso é uma coisa que eu tô muito chegando nessa conclusão, assim, nesse momento, por agora. Foi até o tema da minha sessão, sexta-feira agora, da minha sessão de terapia. Que assim, e aí quando você falou, foi muito interessante. Você falou assim, o que me dá prazer é trabalhar. Mas é trabalhoso ter prazer. Assim, eu sinto isso, que me dá prazer trabalhar. E aí o que eu tenho descoberto é que assim, será que me dá prazer trabalhar? Ou eu trabalho porque é trabalhoso ter prazer? Porque, assim, para ter prazer, você precisa saber assim, é gostoso. Como que eu gosto? Para você, assim, isso é gostoso. Como que eu gosto? Nós não podemos apenas receber e dizer gostoso, ruim, porque senão você fica vulnerável. E aí, o que eu entendi é que, assim, eu fui a minha vida inteira, e eu acho que isso toca muito no que você está falando, né? Da sua experiência de muitas mulheres que entram nessa lógica executora, né, e executiva, que eu acho que a gente é empurrada mesmo, né, assim, a gente passou uma vida inteira ouvindo que mulheres são sexo frágil, que mulher não sabe isso. Então a gente entrou no mundo e no mercado de trabalho, assim, leoa, assim, é ruim, hein? Quem é você para dizer que eu não sou capaz? Sim. Eu vou provar. E aí a gente entende que a gente não pode se vulnerabilizar, porque senão a gente roda. E o que roda fácil, né, Manu? Roda fácil, mas o que eu entendi? A gente se vulnerabilizar não é se fragilizar, é reconhecer os nossos poros. Então, por exemplo, numa lógica de trabalho, a gente tá ali, aí a gente recebe uma violência e o que a gente faz? Um comentário abusivo, uma dinâmica que é desfavorável para nós, uma coisa, que é isso? A gente vai sair na desvantagem. A gente recebe aquilo e a gente faz assim, vamos engolir, porque tem que seguir. Eu não vou deitar. Tá achando que eu vou deitar? Eu não vou deitar. Vambora. Ele vai ver quem? A braba sou eu. Aí a gente vai se violentando para estar naquele lugar. Quando que a gente devia falar assim, peraí, por que você falou assim comigo? Não, eu não quero mais isso. Ou olha, vamos combinar que eu não quero mais dessa forma. Não é um embate, é uma colocação. E seja numa relação ou no trabalho, enfim. Mas é a gente se garantir no nosso potencial de fertilidade, de construção. De assim, você faria isso aqui sem mim? Porque assim, em muitos trabalhos ou relações, você ficaria sem mim mesmo? Porque não. Mas você fica comigo aceitando essas minhas condições? Vai ter que aceitar. Porque essa é a lógica, é a gente devolver a desigualdade. Que é assim, não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Então, assim, não dá pra você me tratar dessa forma. E aí, quando a gente entende que a nossa vulnerabilidade é o que nos salva, reconhecer que, assim, não, eu não quero ser tratada dessa forma, você não vai falar comigo dessa forma, a gente vai estando nos lugares de uma forma saudável. Porque o que acontece é um grande boicote. A gente acha que, não, eu vou valendona, não vou deitar. Chega ali na frente, a gente surta, a gente pira, a gente adoece e aí a gente sai. E ainda sai como maluca.
Exatamente, sai como maluca. Mas é engraçado que enquanto você estava falando isso, e olha que a gente somos mulheres libertas, né? Vamos dizer assim, e temos uma série de privilégios que nós mesmos conquistamos, mas somos hoje privilegiadas, né? Tô falando sobre a ótica da liberdade feminina, né? Eu fiquei pensando o quanto que a gente ainda sofre de abuso. Eu ainda sofro muito abuso. Mas, à medida que eu vou fortalecendo a minha estima, à medida que eu vou até dizendo para outras mulheres, não aceite isso, eu não vou permitindo que essas coisas aconteçam novamente. Pode acontecer outras, mas o passado ele não se repete. Como é essa construção, né? E aí tô falando muito... É um papo cabeça mesmo, porque eu não entendo. E eu acho que quem vai estar nos assistindo ou nos ouvindo também não entende. Como é essa construção da estima, Manu? Né? Como é que a gente mergulha na gente e a gente tira a roupa, né? Porque no final, muitas vezes me perguntam como é que você virou essa mulher? Eu não tinha outra opção. Ou eu ia ficar paralisada. Mas... ninguém nunca me disse como era construir a minha estima. Isso é uma pergunta que eu recebo muito, assim. Essa é o meu top 1 de perguntas que eu recebo. Que é assim, como você trabalha... As pessoas perguntam da minha autoestima. Como você trabalha a sua autoestima? E a minha resposta é muito parecida com a sua, assim. Que eu não tinha outra opção. Por quê? Eu não pude construir a minha autoestima baseada na imagem. Porque eu não era criança bonita, eu não era criança padrão, eu não era a menina bonita da escola que os meninos queriam mandar cartinha do Correio Elegante. Eu não era essa pessoa. Então eu entendi desde muito nova que, assim, eu contar com a minha imagem, se eu tô bonita ou feia, se eu tô gorda ou magra, eu vou me ferrar. Então eu tenho que contar com outra coisa. Então eu vou contar. Aí ali eu me construí como? Na capacidade executiva. E assim, Meu Deus, então as histórias se repetem. É igual, né? É igual, Manu. Eu virei essa mulher por isso. Porque é isso, e eu acredito que isso me salvou. A mim também. Em muitas dimensões. Porque se a gente ficasse a bonita, sei lá, de repente eu tava com 25 anos, casada, com filho, tipo assim, um homem me escolheu, a beleza é tudo que eu tenho. E eu tava hoje aos 35, meu Deus, tô velha, acabou, deu pra mim, sabe? Sim. Então acho que a gente não ter contado com a imagem salva. Mas também tem um tempo de validade. Eu sinto isso, que eu cheguei nesse tempo de validade. Assim, legal, construir uma pessoa que se sente confortável em quem é. Assim, eu me sinto confortável em quem eu sou porque eu sei quem eu sou. Assim, eu sou eu. Eu não sou o que o outro quer. Eu sou eu. Eu sei o meu perímetro, sabe? Assim, eu sei que meu corpo acaba aqui. O seu é aí. Então, você não tem que dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sou eu. Isso me organizou e eu sei o meu valor. Tem um episódio você já viu a série da Abby? Claro que eu já vi. Maravilhosa aquela série. E aí tem tanta coisa que ensina a gente. Muito. Tem uma frase dela lá que ela fala que ela foi uma mulher à frente do tempo. Total. E aí ela fala assim, o cara fala, você sabe quanto custa o seu programa? Que ela tava, tipo assim, fazendo várias exigências. Aí ela, eu não sei quanto custa, mas eu sei quanto ele vale. Essa frase, que é assim, eu sei quanto ele vale. A gente não pode esquecer quanto a gente vale. E acho que isso tem a ver com autoestima. Percebe que isso não tem nada a ver. Se você é bonita ou feia, gorda ou magra, nova ou velha. Eu sei quanto vale. Eu sei quanto eu valho. Então, você não pode me tratar assim porque eu não valho pouco. Você não pode me remunerar dessa forma porque eu valho mais. Você não pode falar assim comigo porque eu valho. Eu importo. Então, a minha autoestima foi muito constituída aí. Eu acho que a gente não diz isso pras meninas. A gente não diz assim, você é maravilhosa, você é potente, você é capaz. Incrível isso que você falou. A gente fala, que linda! Muito bem, gostei. A gente chega a ser infantil. Infantiliza. É muito forte isso, hein, Manu? É muito profundo. Agora, me diga uma coisa. Pra quem é louco, porque parece que tô fazendo sessão... tipo, a minha psicóloga, né? Ela ia amar. Aliás, ela vai amar esse episódio. Toda a minha luta, da minha conexão comigo mesma, do meu mergulho profundo em mim, foi uma luta muito solitária, né? A minha construção da minha autoestima está diretamente ligada à sobrevivência. A sobrevivência e a necessidade de ajudar minha mãe, de criar o meu filho, de escolher um padrão de vida melhor do que eu tinha. Ninguém nunca me ensinou, né?
Hoje, eu acho que a gente tem mais acesso. A gente tem acesso. Mas é uma jornada muito solitária, né? Uhum. É solitário porque a gente foge de tudo aquilo que nos fragiliza. Então, é como se a gente não tivesse segurança de chegar pra alguém e falar assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Cara, me ajuda nisso aqui? A gente não consegue fazer isso. Então, assim, a gente fica sozinha nesse movimento. A gente percebe que a gente afundou. A gente fica querendo se reerguer minimamente pra... Não, eu não vou deixar ninguém me ver nesse estado. Ninguém pode me ver assim. Caída. Então, aí a gente vai engolindo violências. Quando, na verdade, é muito possível construir isso, né? Eu falo, a minha relação com os meus amigos é muito uma coisa que me segurou. Assim, eu tenho a minha irmã, que é, assim, minha melhor amiga mesmo, assim, tipo, a gente tem uma relação muito boa. E com os meus amigos, que a gente fala, assim... E muito curioso como a gente se comunica, porque assim, como a gente é muito comprometido, cada um de nós, com os nossos processos internos, a gente enxerga o outro. Então assim, um fala pro outro, eu tô sentindo que você tá meio assim, 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 você deve estar sentindo assim, assim, né? Quer conversar? Então assim, não é aquela coisa, você tava falando aqui, você é hobby antes, né? Essa coisa que aqui, você que tava falando isso, que São Paulo é tudo tão corrido que a gente não tá presente. Não vive, não tá presente. E eu acho que a gente acaba ficando sem essas relações mesmo, né? E é tão importante ter uma relação com alguém que te enxerga, né? Assim, alguém que, assim, tô sentindo que você tá assim, assim, assim. Tô aqui. Não é alguém que, assim, fala, quer conversar, conversa comigo. Eu tô aqui. Fala o que... Não, pessoa que identifica Se quiser. E diz, eu tô aqui. E cultivar essas relações que são verdadeiras, que são relações profundas, isso salva. E eu acho que nós, mulheres, principalmente... Não fazemos isso. Não fazemos isso porque não somos ensinadas. É que nem a questão da liberdade financeira. São tantas coisas pra gente quebrar. E eu acho que a gente quebra mesmo. Sim. A gente tá bem melhor, né? Se a gente olha pra trás, nossas mães, nossas avós, a gente é privilegiado diante do caos, né? Porque o caos, ele ainda existe. Sim. A desigualdade, ela existe. Quando a gente fala de equidade de gênero. Mas temos muito a percorrer e conquistar. Você fez aniversário essa semana, você fez 35 anos, você, como bem disse no começo, era uma acadêmica, uma professora. Você hoje é uma comunicadora, mas eu, aqui com um olhar de telespectadora e admiradora, eu vi você fazer um 360 no ano de 2023, né? Eu vejo hoje uma mulher ainda mais potente, uma mulher ainda mais livre, mas você mudou a sua imagem. Você mudou a forma que você se comunica. Você chega num lugar e você, com a sua roupa, com o seu tom de voz, com a sua forma de se comunicar, você mostra quem é você. Como foi isso? Foi uma viradona mesmo, assim, e a imagem refletiu muito isso também, porque foi uma virada pro 2023, foi o ano, assim, você curte essas coisas de astrologia? Claro, né? Imagina, amor, você diz assim, acende uma vela, né? eu sou aquariana. Você fala assim, acende uma vela, você joga no coisa, vai não sei aonde, toma um banho de lama que vai dar sorte, eu tô. E eu pergunto, juro por Deus, quando eu vou entrevistar alguém pra trabalhar no meu time, eu pergunto, qual é o seu signo? A primeira coisa, as pessoas ficam me olhando, tipo, coitada, ela é doidinha. Mas é pra saber se combina comigo, né? Porque eu não sou mansa. Eu amo. Eu tenho uma astróloga, eu faço com ela todo ano, a Revolução Solar, o mapa do ano. E ela tinha falado que o ano 2023 ia ser um ano plutônico, assim, que era Plutão, tava no meu signo, uma coisa assim, que era um ciclo que só acontecia a cada 300 e poucos anos. Então, assim, eu fui sorteada pra viver isso. E é um ano de transformação interna total. Ele bagunça tudo, Plutão chega e bagunça tudo. E foi muito isso. Eu mudei de carreira, eu mudei de estado, eu separei de uma relação, eu comecei outra relação depois, eu mudei a minha imagem, eu mudei a minha forma de me relacionar. E veio muito de um lugar de, assim, eu queria mais purezas, eu queria me ver. E isso, eu acho que o que mais deu pinta disso foi a minha imagem. Eu tinha uma imagem que era uma imagem de muitas camadas. Assim, eu sempre gostei do universo da beleza e tal.
E eu sempre me relacionei com a beleza como uma coisa de invenção. Assim, vamos inventar. Agora eu posso inventar uma maquiagem nova e eu vou me divertir fazendo isso. Agora eu vou fazer um cabelo. Eu me escondia por trás daquelas camadas. Assim. Era muita maquiagem. Eram roupas largas. Eu me escondia, achando que eu tava me colocando. E depois dessa transformação, eu fui me entrando, assim, dessas coisas assim de... Não, quem sou eu? O que eu quero? Não, não é isso. Não, isso não me faz bem. Isso não conectou com a minha energia. Isso se transpareceu na minha imagem, assim. Eu hoje sou uma pessoa muito mais, clean, leve. Tipo, eu não preciso me esconder. É isso. Estou aqui com essa cara, tipo assim, eu passei por uma crise de acne também, que Mexeu falou muito comigo. disso, né? É. E isso transpareceu na minha imagem. Esse é o meu corpo. Eu não vou esconder. Meu corpo. Eu gosto do meu corpo. Eu reconheço o meu corpo. Então, assim, hoje eu uso roupas que, desenham o meu corpo. Não escondem o meu corpo. Eu uso uma maquiagem que é a minha cara. Tipo assim, eu maquio em cima da minha cara. Eu não faço uma outra cara. Então, isso foi muito... Libertador, né? Libertador. Porque eu me sinto em paz. E é muito louco isso, assim. Sabe essa coisa de você não tá num lugar que você tá... A cara, caiu a maquiagem, eu tô dando pinta, eu tô falando certo. E eu não posso ir nesse lugar porque minha unha não tá feita. É isso, eu só vivo com esse esmalte aqui, ó, que é um esmalte, tipo assim, de unha. Sim. Tô sempre pronta. É isso, eu estou sempre pronta. Essa unha, esse cabelo é o que tem pra hoje, sabe? Em paz, uma coisa em paz. Mas com a isso, minha imagem. você não acha que isso tem a ver com maturidade? Acho que isso Ou tem a ver- autoconhecimento? É isso, eu acho que isso tem a ver com a gente conseguir identificar qual é a barreira que nos trava de nos encontrar com a gente mesma. E quando a gente encontra, por exemplo, em muitos casos, essa barreira é rejeição. A gente fica assim, eu tenho medo de ser rejeitada, Totalmente. e então eu vou não sei o quê. E aí o que me virou pra mim é que assim, teve muito a ver com a coisa de São Paulo. Quando você coloca a rejeição como ponto principal, o ponto de partida, não é assim, e se eu for rejeitada? Isso faz você se submeter a qualquer parada. Agora, quando você entende assim, eu vou ser rejeitada. Então, como é que funciona pra mim? Quando você coloca como ponto de partida, eu já vou ser rejeitada. Vai ter gente que não vai gostar de mim. Então, eu não posso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o que é bom pra mim. Então, isso foi pra mim a maior virada, assim, essa coisa do... no meu caso, não foi bem rejeição o nome, foi adequação. Acho que foi isso. Eu E tive... se você achava que você ia sentir, ia estar fora do tom, uma carioca chegando em São Paulo, era isso? Porque isso, era muito nada a ver. Eu era uma pessoa, professora universitária, psicanalista, uma mulher gorda, chegando em São Paulo no meio das modas. Tipo assim, Maravilhoso! Tipo, era tipo assim, eu achava que era assim, querida, acorda, quem é você? Se toca. É que eu louco, tinha essa né? sensação. Eu te entendo, e eu tenho essa mesma sensação. Essa semana, nessa semana, dia 15, sei lá, meio do mês de janeiro, e eu já fiz tanta coisa que eu já não sei nem onde é que eu tô. Mas eu tive o presente de ser capa de uma revista de moda. E no começo eu fiquei muito feliz. Não, primeiro no começo eu achava que não ia dar certo. Depois eu fiquei muito feliz. Depois, eu comecei a ficar com medo. E um dia antes de eu entrar no set de estúdio, na locação, na verdade, pra fotografar, eu falei, eu não vou. É mesmo. E eu não vou porque chega a ser patético uma mulher gorda, de 42 anos, mãe de um filho, mais velha, estampar a capa de uma revista. Enfim, obviamente eu não poderia dizer que eu não ia, né, na madrugada do dia anterior. Mas, quando eu entrei na locação para tirar foto, a primeira foi uma merda, a segunda foi ficando melhor, a terceira foi ficando melhor. Mas quando eu fui fazer a foto da capa, e tinha 15, 20 pessoas do meu lado, eu comecei a chorar depois da foto. E fiquei pensando, meu Deus, como tem um significado para mim, porque eu não posso fingir que isso não é importante para mim, mas como isso tem um significado para outras mulheres. Né? Porque a gente está num momento da vida
E eu acho que você, Rob, Angélica, todas essas mulheres que eu venho entrevistando aqui no Ju Ferraz Cast, a gente tem uma única mensagem. A gente pode ser quem a gente quiser. Aham. Você sente isso? Sim, sim. E que não tem como a gente ser quem a gente quiser, eu falo muito isso, sem uma referência, né? Eu lembro, assim, mulheres que eu olhava de longe, assim, que pra mim eram, assim, muito distantes. E como que elas me ajudaram a constituir a minha autoestima, como, por exemplo, Letícia Muniz, a própria Rita Carreira. Eu lembro quando eu fiz um programa, né, no canal I, e aí a gente Dinho já tava começando essa coisa aí de stylist, e aí a gente procurando uma roupa, e aí a gente conseguiu um contato de uma produção com a LED, o Célio, que Célio hoje é nosso amigo, e isso é muito louco ver, né, os movimentos, como que a gente foi construindo relações. E aí ele emprestou pra gente um vestido que a Rita Carreira tinha desfilado. E aí eu vesti aquele vestido, assim, é o vestido que a Rita Carreira... Eu me senti Rita Carreira naquele momento. E ter vestido aquilo me trouxe essa adesivo da beleza. Se eu tô vestindo isso, eu posso ser bonita como Rita Carreira. Eu posso estar na moda como Rita Carreira. Quando eu vi a capa da Letícia numa capa, Letícia Muniz, é um corpo como o meu. Então, isso vai dando, assim, se ela tá lá, é possível estar também, né, assim, e não na revista ou da passarela necessariamente, mas lá, vivendo. Ela não tá escondida em cima de um cafta enorme, ela, sabe? Ela não tá escondida, ela tá lá. Então, isso é muito importante. Realmente, a minha única referência lá, anos atrás, era Preta. Né? Que a gente tem uma ligação já quase prima e amigas da vida inteira. E eu lembro que... Eu sempre falo isso, assim. Às vezes eu até fico repetitiva, mas eu acho que é tão importante. Eu era muito nova e Preta deixou de ser publicitária e produtora para ser cantora. E eu não sei se você vai lembrar, mas Preta pousou nua, abraçada nas fitas do Senhor da Bonfim. A capa do disco. A capa do disco. Foi uma loucura. Foi uma comoção brasileira, no sentido de polêmicas, ainda bem que não tinha rede social, porque ia ser um inferno na vida dela. Mas eu pensava assim, né? Que mulher corajosa. Que mulher corajosa de sair de um lugar seguro. E naquela época não tinha, sei lá, acho que nem 20, tinha 22, 23 anos. De sair de um lugar seguro para se transformar. E essa coisa da representatividade, ela é muito, muito, muito necessária para que a gente impulsione as outras gerações, né, Manu? Eu fico sempre pensando que a nossa responsabilidade é no hoje, mas também é no amanhã. E os seus textos e as suas falas, e eu quero falar um pouco agora do programa, dos livros, falam muito sobre isso. Me conta como é esse processo criativo, como é que tem sido, né, todo esse... Eu acho que você educa as pessoas, sabe? Através da sua fala de uma maneira... leve, você educa as pessoas. Me conta um pouquinho desses processos. Isso é muito legal, assim, porque isso também, eu acho que isso é o que me salva num segundo momento, assim, que eu acho que é isso, lá atrás, não ter a imagem que era desejada, me salvou eu ter feito o movimento de, então eu vou ser uma executora, e no meu caso foi ser uma intelectual. Depois eu cheguei num momento em que eu fiz as pazes com a minha imagem, que assim, a minha imagem é isso, E o que me salva hoje, o que me salva é entender que eu tenho essa imagem, mas eu não sou essa imagem. Porque eu acho que existe uma cilada muito grande para as mulheres, e esse exemplo de Preta é muito... Eu tenho também essa relação com Preta como referência, assim, de... Cara, Preta... E quando você fala da capa do disco, o que eu lembro de Preta é ela no Snapchat. Olha. Então, assim, é ela com Diamonds, é ela sendo aquela pessoa, assim, aquela pessoa, é isso, a pessoa que tá na festa, a pessoa que é animada, a pessoa que... E isso, quando a gente fala disso, Preta, você é a mulher que a que realiza, a que faz, a que acontece, a que faz, acontece e tem a sensibilidade de enxergar os outros. A Letícia Muniz, como uma mulher independente, que é isso, que se construiu sozinha, que tem a generosidade de valorizar os amigos. A Rita Carreira, como uma mulher extremamente lúcida, determinada. Ou seja, eu não falei nada se ela é magra, gorda, se ela tem quantos quilos. São mulheres fodas. São mulheres incríveis. E isso, eu acho que quando a gente entende o nosso corpo, eu acho que há uma tendência da vida reduzir a gente você é aquela plus, né?
Você é a modelo plus size? Você é a empresária gorda? Você é a modelo gorda? Não. Eu sou Manuela Xavier, eu sou Ju Ferraz, eu sou Rita Carreira, eu sou Lizzie, eu sou Preta Gil. E acho que no meu trabalho, me fortalecer cada vez mais como eu falo. Eu não sou um rostinho bonito apenas. Foi muito importante eu ser. Me eu me entender bem, bonita. Isso. Mas vocês não vão me reduzir, me devolver nesse lugar não, filho. Eu vou ser bonita, eu vou falar, eu vou dar minha opinião, eu vou ser tudo o que eu quiser. Então, o meu trabalho de comunicadora vem muito disso, assim, de amplificar que as mulheres possam ser também tudo, que elas não se reduzam a uma imagem. Porque eu acho que há esse perigo, né? Seja a mulher padrão, que ela fica reduzida a uma imagem também, ela é uma Barbie, e aí quando ela faz 50 anos, ela já tá velha. A gente ouviu isso da Yasmin Brunet, que dentro de 5 anos que ela tava velha. Então, assim, a padrão tá reduzida nesse lugar. A mulher gorda também vai ser reduzida nesse lugar? Tipo assim, a modelo plus size vai ser reduzida nesse lugar? Então, assim, a gente precisa ser. Precisa ser. A minha última sessão com minha terapeuta, aliás, eu tenho uma amanhã com ela também, porque eu tô precisando bastante. Tô precisando botar ela em dia, ela não tá tão em dia. Eu tava falando pra ela, né, muito um pouco do que você tá me dizendo aqui, que a minha luta a vida inteira foi por ser uma mulher gorda. Mas foi a mulher gorda que me trouxe até aqui. Uhum. Porque talvez, se eu fosse uma mulher dentro do padrão, eu realmente estivesse em Salvador, né? Casada, com 2 filhos, falando mal, fazendo fofoca da amiga. Eu não tenho tempo nem de gerir minha casa, eu não tenho tempo de fazer mercado, Manu. Não tenho tempo de fazer supermercado. Tem dias que eu chego na minha casa e eu olho, não tem nada, porque tem alguém fazendo isso por mim. E quando eu caí em mim, né, que a minha diferença tem a ver com o meu sucesso e tem a ver com a minha libertação, né? Eu paro e eu agradeço. Claro que não é simples assim, né? Como eu tô aqui dizendo isso a você. Mas falta muito essa coisa de a gente mergulhar profundamente e entender as nossas potências. Você percebe isso nas mulheres? Muito, muito. É assim, eu acho que a palavra que talvez resuma isso é assim, movimentos autênticos. Porque assim, ser uma mulher gorda te trouxe até aqui, me trouxe até aqui. Mas nos traria talvez de qualquer forma, porque, por exemplo, isso era um fato que a gente não mudaria, né? A gente não pode, né? Nascemos assim. E aí, a gente poderia ter, assim, passado uma vida inteira fazendo dieta. Uma vida inteira só nisso. Aí você ia ocupar o seu tempo pensando em quantas calorias você comeu, em quantas atividade física você fez. Você não ia abrir sua empresa, você não ia mudar de Salvador para São Paulo. Você não ia apostar no movimento autêntico. Você ia fazer movimentos que são movimentos programados. É programado. Hoje alguém me perguntou numa caixinha do Instagram assim, querer ter filhos até que ponto querer ter filhos é um desejo natural ou é uma imposição? E aí eu fiquei assim, é uma imposição. É uma imposição. Ponto. Pode ser que cole com o seu desejo. Mas será que se a gente pegar 10 mulheres que tiveram filhos, elas escolheram? Ou elas entenderam que aquele era um destino? E eu acho que quando a gente fala de uma mulher gorda, é como se não tivesse muito lugar de escolha pra nós. É assim, a escolha você vai querer emagrecer, né? E é isso que a gente encontra, né? Pessoa assim, você conhece aquela dieta, não sei o quê? Eu não te perguntei nada. Tipo assim, é sempre assim. É sempre a coisa de que você tem que seguir esse destino. E quando a gente aposta no movimento autêntico, é isso. Quando você faz o movimento de, é a minha carreira, eu vou investir nisso. Quando a Preta Gil faz o disco e tira aquela foto, ela não tá pensando no corpo dela, se tá bonito ou feio, o que o povo ia achar. Era o sonho dela. Era o disco dela, né? Acho que era o primeiro disco, né? Era o primeiro CD. Era um CD. Primeiro CD. Então, assim, é isso. Ela empreendeu não num movimento dessa imagem, mas no movimento do desejo, do assim, eu tô realizando uma parada. Então, acho que isso é o que eu vejo nas mulheres. As mulheres não sabem qual é o desejo autêntico delas. As mulheres entendem que criar é ter um filho. Que criar é ficar ali salvando um casamento. É empreender num casamento. Cara, vai criar. Assim, vai criar. O que você gosta de fazer? Aposta aí no seu desejo. E se joga. Sem garantia nenhuma. Já prepara pra dar errado. Sabe assim? Já prepara assim. Se der errado, deu.
Sabe? Então, eu acho que muitas mulheres acabam se aprisionando em movimentos de assim, se eu sou a mulher gorda, o que eu tenho que fazer e é muito clássico isso. Quando eu emagrecer, aí eu vou botar aquele biquíni. Quando eu emagrecer, eu vou conseguir um namorado. Quando eu emagrecer, a mulher que, sei lá, é isso, que ela quer casar e ela vive a vida inteira. Nossa, eu atendia muitas mulheres assim, que elas queriam. Por que nenhum homem fica comigo? Por que o homem sai comigo 2 dias e desaparece? E a pergunta que precisa pensar é assim, tá, e você precisa do cara pra quê? Enquanto você não tem o match certo, o cara que é super legal, um grande encontro, como é que você vai sendo o amor da sua vida? Você mesma sendo o amor da sua vida. Porque se a sua vida tá sendo tão escassa e tão ruim, vazia, de modo que você precisa que alguém chegue pra dar sentido a ela, isso não vai acontecer. Você vai encontrar sempre o pior. Então, acho que mulheres precisam apostar em movimentos autênticos, assim. Isso é o que eu quero e eu vou apostar nisso. Engraçado que você tá falando essa coisa da escassez, né? E da necessidade de pôr pessoas nas nossas vidas para se sentirem amadas. Eu fui essa mulher. Por muitos anos, eu fui essa mulher. Eu me achava inferior por ser uma mulher gorda. E eu achava que nenhum homem gostaria de estar ao meu lado porque eu era uma mulher gorda. Na verdade, esse sentimento começou quando o meu primeiro amor, assim, o meu primeiro grande amor, eu tinha 17 anos. Ele era um cara mais velho, ele tinha vergonha de namorar comigo. Então, a gente ia ao shopping, no cinema, ele andava na frente e eu andava atrás. A gente ia, sei lá, jantar, sempre tinha 2, 3, 4 casais e nós éramos amigos. E eu aceitei isso. E eu aceitei isso durante 1 ano e meio. Então, foi muito dolorido, né? Claro que hoje, eu enxergo isso hoje. Naquela época, eu não tinha maturidade pra isso. E eu fui repetindo todos esses padrões. Mas ele deixava claro assim, que eu tenho vergonha? Ou ele dizia assim, não, é porque eu tenho uma ex. Manu, ele contava uma história fiada. Eu não sei. Olha que coisa louca. Eu não tenho lembrança de memória, do que ele dizia a mim. Uhum. Eu só sabia que ele tinha vergonha do meu corpo. Ele me amava. E eu vou te dizer, até hoje, a gente tem uma relação assim, eu tenho certeza que ele me admira muito, eu gosto muito dele. Claro, ele ficou lá e eu tô, né, não é nem melhor nem pior, mas são mundos completamente distintos. Mas aquela primeira relação pautou a minha vida até os 37 anos. Eu me meti em todas as relações abusivas que você puder imaginar. E eu achava que era aquilo que eu merecia, mano. Mesmo sendo uma grande profissional, ou conquistando espaços e lugares de relevância, liberdade financeira, independência financeira, fazendo, né, a minha vida, seguindo com a minha vida, eu tinha um calcanhar de Aquiles. E eram essas relações. E nunca ninguém me disse, né? Nunca eu ouvi, você primeiro precisa se amar, né? E foi muito duro isso, né? Eu fico imaginando o que você deve ouvir das mulheres. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa. Eu tinha culpa. Eu me senti culpada por ser uma mulher gorda. Mas quando eu me libertei, foi aí que eu entendi o tamanho do estrago. Porque a gente vê, assim, pelo retrovisor, né? Que é assim, nossa, eu passei... Porque enquanto a gente tá passando a situação de dor e violência, é preciso passar meio anestesiada. Porque se você olhar e enxergar que merda, você talvez não saia daquilo. Igual quando eu vivia minha relação abusiva, eu também é isso. Era nesse lugar que eu queria chegar. Enquanto eu tava vivendo, eu tava assim, sem muito registro. Depois que eu saí, eu falei assim, oi? Isso tá muito errado. Isso que aconteceu é muito errado. Então a gente não... Porque é bem isso que você falou, Ju. Não existem pessoas que alertem mulheres pra cuidarem de si. Porque antes de amar, e que isso mesmo, essa coisa do se ame, mas antes de se amar, você vai se odiar, você vai se achar uma merda, você vai se achar... Tudo bem, tá tudo bem. Mas cuida da merda que você tá se sentindo. Cuida da pessoa horrível que você tá... Cuida. Porque essas ideias do que a gente se acha horrível é uma ideia implantada. Mas o cuidado também é uma ideia implantada. Porque não é isso, mulheres são mais cuidadosas, mulheres são mais... Isso foi muito importante pra mim também, assim, essa virada de... Somos cuidadosas. A gente cuida das nossas amigas, a gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida do nosso cachorro, mas a gente não cuida da gente. É isso, a gente não almoça porque a gente tava preparando o almoço da outra pessoa. A gente não dorme porque a gente tava trabalhando pra outra pessoa. A gente não...
a gente não se cuida disso. Isso aqui é sagrado, é a minha hora. Agora eu não vou ter como fazer isso com você. A gente não cuida. Então, quando a gente começa a entender assim, é preciso se cuidar. E aí, quando você se cuida, você começa a se amar. Porque você vê assim, cara, que foda que eu tô me cuidando assim. E quando eu me cuido, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais alegre, eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais potente, eu me sinto mais criativa. E aí você começa a amar a pessoa que você tá se tornando. E quando você fala da palavra cuida, né? E parece simples, né? Você fala, você se autocuida, obviamente. Você passa um creme, você passa um hidratante, você, sei lá, você vai dormir um pouquinho, você vai fazer uma massagem, sei lá. Parece simples, mas não é, né? Não é. Como é esse passo, Manu, para que você se conecte e que você consiga se cuidar? Sobre a análise da psicanálise, existe uma explicação para isso? Ou através também da sua própria experiência, né, com você mesma? Só existe cuidado quando você tem reconhecimento de si. Isso que eu falei assim, nós, embora a gente tenha um corpo, né, esse corpo aqui, eu sei, eu tô pegando, eu tô sentindo o meu corpo. A gente não tem a noção de individualidade. Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. Eu não sou você, eu tô separada de você. Então você não pode tocar aqui e me bater, você não pode queimar aqui com a ponta de cigarro. Você não pode, eu sei disso, porque tá no meu corpo. Mas por que você pode falar assim, você é muito fraca? Isso você tá invadindo o meu perímetro de mim, a minha individualidade. Você não pode falar isso. Então, pra mim, quando eu entendi que cuidado tinha a ver com barreira psíquica, tinha a ver com assim, eu não vou tolerar coisas, minha Erika Hilton, não tolerarei. Sim. Eu não vou aceitar coisas que não tem nada a ver comigo. E aí eu comecei, isso se deu pra mim também muito nesse ano de 2023, nessa virada aí. Que aconteceram várias situações em que eu vinha um sentimento de desconforto e eu consegui identificar que, o que eu vou fazer? Vou deixar quieto, vou engolir isso. E quando eu consegui entender que se eu engolisse, eu não estava cuidando de mim, eu comecei a falar assim, não, olha só, você não vai falar comigo assim, porque não é assim que eu quero, não é assim que eu te trato, então é isso. E em casos mais extremos, de falar, vai pro, sabe? Sim, pro inferno. Em casos mais extremos. Mas quando eu comecei a fazer isso, nossa, a minha vida era muito louco, porque depois de fazer isso, antes da minha vida, quando eu engolia os incômodos, quando eu não me cuidava, eu ficava com uma sensação de peso eterna, de assim, tô tendo que fazer isso, tô tendo que dar conta disso, de uma coisa que eu não queria, por que eu tô vivendo isso? Mas resolvendo aquele B.O. Quando eu comecei não, isso aí não vai ter como eu fazer, não, isso aí não... Eu me sentia tão leve depois, porque antes eu ficava assim, nossa, se eu fizer isso, a pessoa vai me odiar, a pessoa vai isso, a pessoa vai aquilo. E eu comecei a me surpreender, que às vezes a pessoa só falava assim, tá. A pessoa não falava. Ou seja, o limite era você que dava. Isso, que assim, não, aqui na minha cabeça, quem manda sou eu. Você não vai entrar na minha mente. Você não vai dizer como eu devo me sentir. Você não vai dizer o quanto eu tenho que me esgarçar pra dar conta de uma coisa que é sua. Você não vai dizer quando eu solicitar, porque tem a ver com dizer não. Sim. Mas tem a ver com também poder pedir, que é assim, olha, eu quero que você faça isso. Você não vai dizer que eu dizer isso é eu sendo exigente demais. Não coloque como uma exigência minha o que é da sua incompetência. Se você não soube fazer, sim. Se você... Não é uma incompetência, não é porque eu tô exigindo demais. Então, essa noção de quem se é, sabe assim, não, eu sei o meu defeito, eu sou um monte de defeito, mas eu também sei que eu sou, entendeu? Então, assim, não, comigo você não vai falar assim, não, eu não vou fazer isso. E eu acho que essa é a grande... É simples, né, essa coisa do dizer não. Mas é simples. Mas não é. Não é. Não é, porque... O não, pra mim, entra no lugar da rejeição. Do abandono. Então, eu sempre, muitas vezes eu dizia sim, e às vezes eu caio nessa cilada ainda, tá? Eu vou te dizer que não é essa coisa simples, porque às vezes as pessoas olham pra gente, né, livres, empoderadas, eu devo essa palavra, mas é isso mesmo, donas de si, parece que tá tudo resolvido, não tá tudo resolvido, porque cada dia é uma cilada diferente. Mas o não pra mim tem muito a ver com o abandono e com a rejeição. Pra você também? Esteve nesse lugar? Pra mim esteve num lugar... Não era de abandono, era de um lugar de, assim, de incomodar o outro. Como se eu precisasse agradar. Acho que era mais no lugar de agradar.
de não constranger o outro, sabe? Era assim, não constranger, como se fosse uma falta de educação. Porque não era nem que eu queria que o outro gostasse de mim, mas assim, como é que eu vou... Sabe uma coisa assim que a gente aprende criança, tipo, respeite os mais velhos? Sim. Às vezes você não tem que respeitar o mais velho. Se o mais velho for um tosco. É isso, um Rodriguinho do Big Brother. Tipo assim, você não tem que respeitar ele, sabe? Então, pra mim era muito nesse lugar, assim. Eu não dizia os nãos porque eu achava assim, não, eu tenho que aturar isso aqui, eu tenho que tolerar isso aqui, eu tenho... Era muito isso, assim, de não constranger. Eu me sentia constrangida de constranger. Aí, quando eu perdi esse medo de constranger também, que é isso É aí. muito bom, né? Nossa, gente, é libertador, porque é isso. É uma sensação de leveza depois, nesse pós. Depois, quando você fala assim, não quer. Ó, vamos ficar por aqui, então? É isso, não vai dar pra... Você se sente tão leve depois. Você vê assim, cara, você cuidou de você. Que é isso, igual quando a gente come uma comida que é assim, que abraça. Sim. Quando a gente diz o não abraça a gente. Sim, é liberdade. Não, é liberdade. Eu desejo que todas as mulheres possam sentir isso. Me fale aqui uma coisa. Para uma mulher que tá... A gente fala aqui para homem e para mulher, não é sobre isso, mas porque estamos aqui na pele, duas mulheres que não sabem por onde começar, né? Esse movimento de cuidado, de liberdade, de respeito, de limite. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem muito dessas 4 palavras, das definições dessas 4 palavras. Você, que essa mulher que, além de ter todo o preparo acadêmico, vive na própria pele, né? Todas essas lutas, porque a verdade é essa, porque tem a teoria e a prática. O que você diria para essa mulher que está tentando se conectar? Porque ainda tem muita gente perdida, Manu. Tem muita gente sem farol. Sem farol, né? Eu acho que o primeiro passo, muita gente pensa que o primeiro passo seria, talvez, fazer a lista do desejo, né? Assim, a lista do o que você quer, quais são os seus sonhos. Mas, às vezes, a gente tá tão fragilizada e a gente foi tão desestimulada há tanto tempo que a gente nem sabe desejar. É tão uma lógica assim, eu não mereço, que, assim, eu nem sei qual que é o meu sonho. Porque, assim, eu não mereço, então eu nunca pensei nisso. Então, acho que talvez o primeiro passo, que esse é para todos, assim, que é assim, quais são os seus incômodos? O que você não gosta? E aí, assim, escreve livremente. Eu não gosto de calor. Eu não gosto que falem alto. Eu não gosto de música techno. O que você não gosta? O que te incomoda? E começa a prestar atenção nisso. E quando você começa a prestar atenção, você vai ver qual é a sua reação ao seu incômodo. Você cuida do seu incômodo? Porque, assim, se você tá com febre, você precisa tomar um remédio. Você não tem como ficar com febre e esperar passar. Então, tomar um remédio é isso, é cuidar desse incômodo para que ele passe, para que ele não permaneça. E por que na vida a gente segue engolindo esses incômodos? Então, acho que o primeiro passo é desnaturalizar o sofrimento. É poder dar nome a ele. Quais são os incômodos? Então eu não gosto disso. Esse é o primeiro passo. E aí, depois disso, você vai se sentir mais fortalecida para entender assim, então o que você gosta? Sim. E o quanto isso tem espaço na sua vida. E aí você começa a entender o que é a sua vida. Porque se você acorda, você vai fazer a merendeira da criança, você vai ver o que tem na compra do mercado, você vai olhar se seu marido tá seguindo mulher no Instagram ou não, você vai ver qual é a nova dieta da moda, você vai entrar numa reunião ininterrupta e vai trabalhar até 20 horas da noite, aí quando você volta, você não teve tempo pra você. Você viveu uma vida em que você não parou e olhou assim, o que eu tô sentindo? Eu tô cansada? Eu tô frustrada? Eu tô ansiosa? Eu tô feliz? Então, acho que quando você entende a sua vida e você vê se você tá vivendo uma vida robótica ou uma vida feita de escolhas, porque às vezes muita gente não vai ter escolha. Tipo assim, você vai ter esse trabalho que é de 8 às 18 e é isso. Mas e o que você pode escolher? O que você pode? Você pode escolher o que você vai comer. É isso, escolher o que você vai comer. Você vai comer a comida assim, escolhe aí, o que eu vou comer? Deixa eu pedir aqui a mesma coisa de sempre, qualquer coisa. Essa coisa do qualquer coisa serve. Não. Eu tenho estado nesse movimento que é assim, de pensar a palavra luxo. Eu tenho querido viver luxos. Assim, um luxo de... Hoje eu não tenho hora pra acordar. Hoje eu não... Isso é um luxo. Não dá pra viver assim a vida inteira, mas assim, tem um dia que eu falo, não me acordem. Eu quero dormir até a hora que for.
Tem dia que é um luxo que é ficar o dia inteiro vendo só coisa que não presta no Netflix, sabe? Tipo assim, Casamento às Cegas da vida. Adoro, sei. É isso. Isso é um luxo. Me acrescentou em quê? Em nada. Mas é um luxo. Então, poder pensar isso, assim, isso é cuidado. É se mimar, sabe? Então, acho que poder, a mulher, ou quem tá ouvindo a gente, pensar dessa forma. Qual é o seu incômodo? Como você tem vivido a sua vida? E o que você faz para se nutrir de prazer na sua vida? Que é preciso estar sempre atento a isso. Assim, se você terminou um dia e você não teve um momento de prazer, seja isso, você vai se masturbar, você vai comer uma comida que você gosta, você vai dormir até mais tarde, você vai conversar com aquela sua amiga que você adora, mas você não encontra ela. Tem esse momento. Pra finalizar, porque a gente, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui, ó, horas, dias. Então, é engraçado, viu, gente? Porque eu tô aqui conversando com uma amiga que eu admiro, mas eu também tô fazendo análise. Porque parece que foi feito pra mim. E é louco, porque a cada Ju Ferraz Cast, a cada entrevista, a cada papo, eu vou me identificando. E aí a gente vai entendendo que são sentimentos muito parecidos, né? Eu até me perdi na pergunta. Era uma pergunta, caralho, mas eu vou finalizar. Aí você ia perguntar um negócio e esqueceu. Não, eu ia lhe perguntar, sabe o que eu ia perguntar? Meu Deus, como é que deu? Tava tão entrando na coisa. Putz. Peraí, calma. Vai voltar, deu um tilt na cabeça. Já sei. Voltei. Que rápida. Não. O que eu ia dizer, Manu, é que esses sentimentos todos, né, e esses aprendizados e essas trocas todas fazem com que a gente se fortaleça para que a gente possa seguir. É uma jornada solitária, né? E eu, para finalizar o nosso papo, eu queria ouvir de você, assim, eu sinto que cada vez mais que a gente conquista lugares, que a gente se apropria de coisas, ou de realizações, ou realiza os sonhos e os planos, sobe degraus, vamos dizer assim, mais solitário a gente fica, né? E isso dá medo, porque isso você vai dando não, você vai querendo ter prazer, você vai sendo mais seletivo, né? Mas essa solidão, que talvez a palavra não seja solidão, seja solitude, ela me amedronta um pouco. Como é que você vê essa minha fala, vamos dizer assim? Isso é muito sensível, né, esse tema, porque ele é uma verdade, mas ele também é uma verdade implantada, que assim, primeiro que nós mulheres, desde a Inquisição, assim, da caça às bruxas, a coisa da solidão foi implantada, a mulher como um castigo, né, assim ninguém vai gostar de você, assim ninguém vai querer você, você vai ficar sozinha, assim, é assim, se adeque ou você ficará sozinha. Mas se a gente olha para a realidade, dados de realidade, a realidade diz outra coisa. A realidade diz que você, adequada, transformada, obediente, você está sozinha. Porque você está numa relação em que você está, sim, senhor, o que você quer? E aquela pessoa nem perguntou assim, como é que você está se sentindo? Você está sozinha. Que no trabalho você tá, faz isso, faz aquilo outro. E você está sozinha, porque a pessoa só enxerga você como alguém que está ali para servir. Então, assim, os dados mostram que estamos sozinhas, nós mulheres. E aí, quando a gente entende que é preciso romper com essa lógica do medo da solidão e que ser um caminho solitário não significa que você está sozinha, isso é muito... isso muda tudo. Porque eu acho que caminhos que são de muito crescimento em lugares que a gente não imaginava estar, né? Diferente se você, assim, você nasceu herdeiro, você tá ali desde sempre, aqui são lugares familiares. Mas para pessoas como nós, que viemos forasteiras aí, e estamos chegando em outros lugares, são lugares solitários. Nós não vamos olhar para o lado e ver iguais a nós. Não vamos. Vai ser cada vez menos. Cada vez mais que a gente chegar mais para frente, a gente vai ver pessoas mais diferentes. Isso é solitário. E assim, e que merda que é solitário. Isso é. Onde que a gente precisa se ancorar? Em relações muito estáveis e verdadeiras que estão fora daquele espaço. Porque é preciso que a gente vá, foi. E é preciso que você volte pra casa e fale, nossa, que loucura, eu senti hoje que eu tava
que eu mandei mal. Eu senti hoje que eu não merecia estar ali. E aquela pessoa vai te dizer, você merece sim. Eu sei quem você é. Olha de onde você veio. É preciso que você chegue em casa e fale assim, eu cheguei, falei isso, falei aquilo. E a pessoa diga assim, menos um pouco que você também é complicado. É preciso alguém que nos diga assim, você é incrível. E alguém que diga, Baixa a calma, onda. baixa a bola. Sabe? Então assim, a gente não vai encontrar relações íntimas e seguras nos espaços que a gente frequenta. A gente vai encontrar relações de familiaridade. E por isso a gente precisa lutar para que cada vez mais pessoas como nós estejam ali. Que é isso, assim, pessoas que self-made woman, sabe assim? Vamos estar aqui só mulheres que vieram por conta própria? Então a gente consegue entender que você já vai reconhecer a minha dor. Você não vai cutucar a minha dor sem saber que ele é uma dor. Então eu acho que é solitário? Lidemos com isso. Como? Aceitando a solidão? Não, fortalecendo as nossas relações que estão fora dali. E as nossas relações do passado, né? Porque a verdade é essa. Você vai numa jornada sozinha e você vai deixando. Até você nutre, você cuida, você tem memória afetiva, você tem amor pela mulher que você foi do passado, né? Eu sou essa pessoa. Eu realmente, assim, tenho muita gratidão por tudo quem eu fui, pelas pessoas que me acolheram, pelos meus amigos da vida inteira que seguem comigo. Mas nunca mais, né? As relações, elas vão ser iguais, porque são histórias de vida diferentes. Hoje, eu me identifico muito mais com você do que talvez aquela prima que eu encontrei no Natal. Sim, sim. Eu tô fazendo uma consultoria financeira esse ano, que esse ano eu falei assim, eu vou cuidar do meu dinheiro, porque eu acho que também é um outro castigo para as mulheres, assim, que por mais dinheiro que a gente ganhe, a gente tá sempre num lugar de precisa fazer mais dinheiro, porque você ajuda os outros, com aquele dinheiro seu, você ajuda os outros, com aquele dinheiro seu, você reinveste em você mesmo, e aí vai dando uma sensação de que, assim, se você não levantar pra trabalhar todo dia, aquele dinheiro não tá garantido. Eu me sinto um porquinho, sabe, aquilo da moeda? E você botando a moeda você mesmo. Você mesmo, né? E aí ela perguntou, né? Ela uma mulher. Uma mulher, E aí ela perguntou, o que o dinheiro atrapalha a sua relação com as pessoas? Como que o dinheiro é uma pauta? Eu falei assim, não é uma pauta, tipo assim, não é uma pauta. Mas o trabalho porque eu tô sempre me ausentando dos espaços de afeto porque eu tô tendo que trabalhar. Então, assim, eu nunca posso estar... eu vou ficar lá na casa da minha família 15 dias. Não posso, porque em 15 dias eu já perdi 3 jobs, 5 eventos, 2 reuniões. E aí, quando eu comecei, né, assim, que tem sido o objetivo também desse ano, isso é uma cilada. Porque o trabalho faz a gente achar que a gente precisa fazer essa escolha. Que a gente precisa se ausentar dos espaços de afeto para cuidar do dinheiro, para cuidar do trabalho, para fazer acontecer. E essa é a receita perfeita para que a gente chegue lá solitária e caia. Porque aí você chegou lá, você não tem ninguém. Sabe? 0 pessoas. Vazio. Aí não faz sentido. Nossa, eu queria tanto estar aqui e agora não faz sentido. Realmente, porque você já não é mais a mesma. Você se tornou outra, você se moldou. Então, entender que a gente não precisa abrir mão. É claro, tem coisas, né? Eu tenho muitas amigas que foram amigas de escola, de faculdade, que não fazem sentido. Por exemplo, agora a gente estava falando de Salvador. A gente vai para Salvador. Meu namorado, minha amiga de faculdade, que, tipo assim, da faculdade, ela foi a única amiga que permanece até hoje, assim, até hoje. A gente tem caminhos totalmente diferentes. Ela é mãe, ela é casada, eu não sou. Tá tudo bem. E nos encontramos. Lucas, que é meu melhor amigo, que a gente estudou junto na escola, a gente se conhece há mais de 25 anos, e Dinho, que é meu amigo de 20 anos também. Então, assim, seguimos juntos. Por acaso, o Dinho trabalha comigo. Sim. Mas as outras pessoas não, e estamos ali. Então, cultivar esses espaços é o que nos salva, para que a gente não chegue ali, perdi tudo. Sabe essa coisa assim? O drama da pessoa que perdeu tudo? Sim. Porque perde mesmo. A gente vê. Diferente dos homens, porque quando o homem vai chegando no espaço de poder, aí ele diz, eu não posso buscar a criança na escola, eu não posso chegar em casa pro jantar, ele não pode porque ele tá tendo que trabalhar. Só que é uma mentira. É que ele não quer se haver com as coisas afetivas e domésticas, mas ele tem tempo pra ir no motel com a amante, ele tem tempo pra sair dali e beber com os amigos. Então, assim, é uma escolha. Para as mulheres, não é uma escolha.
Então a gente acaba tendo que terceirizar mesmo, porque assim, o trabalho, a gente sente que o trabalho é tão frágil, Sim, que assim, se eu não tô aqui, eu perdi. é isso. Só que não, se você não tá aqui, você tá perdendo ali. E quando você perde ali, você chega cada vez mais lá na frente, mais frágil, pra assim, Não vou dar alguém conta. vai tocar num ponto seu que você vai desmoronar, porque você não tem nenhuma estrutura. Amiga, não tem... Ó, podia ser uma sessão de terapia aqui. Não tem aquele documentário não, aquela série, né? Sessão de terapia. Podia ser. Menina, todo mundo fala, você tem que voltar a atender. Eu conversei com a Gabi Prioli, ela falou, quer ser minha terapeuta? Eu ia amar que se fosse minha terapeuta, você ia acabar comigo. Porque você fala, né? Mas eu vou te dizer, eu acho que a gente tocou em assuntos muito potentes e importantes. E todo o objetivo dessa conversa é para que a gente abra novos caminhos e que a gente ajude mais pessoas. Sim. Você é tudo o que eu disse no começo e mais um pouco. Mais do que a gente trocar, a gente informar, a gente educar. Eu acho que esse papo hoje, pra mim, foi um respiro. Um respiro, um ânimo, sabe? Vou sair daqui pensando em várias coisas que você falou. Você usou termos que eu não conhecia, como a questão da história do comportamento, né? Dos hábitos, enfim. Amiga, sua fã, lhe agradeço Amei, demais. Obrigada amei. por ter saído da sua casa, porque a gente grava no sábado, tá, gente? Porque como ela tava falando, a gente trabalha. A gente trabalha. Mas foi muito, muito, muito especial, muito generoso. E eu acho que muito, assim, animador. Animador pra quem ouve você falar, né? A gente vê que tem esperança, a gente vê que tem caminhos e que são caminhos que não são difíceis de alcançar. Muito É bom. isso. E é isso, que a gente possa se encontrar no prazer, né? É isso, e não na dor. Eu acho que o seu programa aqui, né, o podcast, tem sido muito isso, assim. Você tá mostrando mulheres que têm uma trajetória e que, assim, agora eu tô bem. Eu já tive Passei. ruim. É isso, sabe? Assim, é isso. Não somos mulheres que estamos aqui em sofrimento. Atravessamos. Nos encontramos com dores, mas seguimos atravessando. Então, acho que esse é o recado. Muito obrigada. Obrigada a você, Amei. amiga. Que a gente se encontre na Bahia rapidinho. Sim. Para a gente festar. Sim, nos encontramos. Pra gente celebrar. Celebrar. Obrigada, Manuzinha. Obrigada.